noite, eu sou Flávia Metzger e começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 11 de dezembro. Ministro Gilmar Mendes do Supremo suspende decisões da Justiça do Trabalho que bloquearam verbas da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe. Segundo o ministro, as dívidas da companhia devem ser pagas por precatórios. Este é um dos destaques de hoje e você acompanha também nesta edição. O plenário do Supremo julga ação contra a resolução do TSE que proíbe a divulgação de notícias falsas sobre o processo eleitoral. O partido questiona no STF norma que restabeleceu voto de qualidade no CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. E ainda, a Advocacia Geral da União quer formar rede de cooperação para fortalecer a cultura da mediação e da negociação na administração pública. O ministro Gilmar Mendes do Supremo determinou que as decisões judiciais contra a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe sejam executadas exclusivamente sobre o regime de precatórios. Ele suspendeu todas as medidas de execução contra a companhia e ordenou a devolução de valores eventualmente bloqueados que ainda não tenham sido repassados aos credores. Na ação, o governo de Sergipe questiona decisões da Justiça do Trabalho da 20ª Região, que haviam determinado o bloqueio e a penhora de valores das contas da Codise para quitação de débitos trabalhistas. Na decisão, o ministro Gilmar Mendes observou que a companhia preenche os requisitos para ser submetida ao regime de precatórios, porque presta serviços públicos em regime não concorrencial, conforme jurisprudência da Corte. Na avaliação do ministro, as ordens de bloqueio e penhora aparentam ofender diretamente o regime constitucional de precatórios, além de poderem acarretar dificuldades na execução de políticas públicas relevantes. A decisão liminar será submetida ao plenário. O ministro do Supremo, Cristiano Zanin, suspendeu em caráter liminar uma decisão da Justiça do Maranhão que determinava a retratação e a retirada de conteúdos do jornal O Estado de São Paulo sobre a atuação do ministro das Comunicações, Juscelino Filho. As informações com a repórter Amanda Mustafa. A decisão da 8ª Vara Civil de São Luís determinava a retirada do ar das reportagens publicadas no site do Estadão nos dias 29 e 30 de novembro, com os títulos Ministro de Lula distribui 31 retransmissoras de TV para empresário de seu núcleo político e Ministério de Juscelino libera em 30 minutos pedido por Rede de TV Nacional para seu grupo político. E determinava ainda que os repórteres que assinam os textos publicassem uma retratação. Em ação ajuizada no Supremo Tribunal Federal, o jornal O Estado de São Paulo questionou a decisão. O ministro Cristiano Zanin considerou que a decisão da Justiça maranhense não apresenta razões legítimas para impedir a divulgação das informações e que há indicativos de afronta ao direito constitucional à liberdade de imprensa e determinou a suspensão em caráter liminar. O ministro pediu informações à Justiça maranhense para análise definitiva do tema. Está em julgamento no Supremo Tribunal Federal o processo que questiona a resolução do TSE que proíbe a divulgação de notícias falsas sobre o processo eleitoral. A análise é no plenário virtual da Corte, com encerramento previsto para o dia 18 de dezembro. Confira na reportagem de Marta Ferreira. A resolução do Tribunal Superior Eleitoral é de 2022. Foi aprovada por unanimidade em outubro, 10 dias antes do segundo turno das eleições. A norma estabelece, por exemplo, que após decisão colegiada do tribunal que determine a retirada de conteúdo desinformativo, a própria presidência do TSE poderá determinar a extensão de tal decisão a conteúdos idênticos republicados. Outra novidade é que passou a ser proibido o pagamento de qualquer tipo de publicidade nas 48 horas antes das eleições e nas 24 horas posteriores à votação. Trechos dessa resolução foram questionados pelo então Procurador-Geral da República, Augusto Aras, no ano passado. Para ele, a norma teria afastado o Ministério Público da iniciativa de ações ou de medidas voltadas a proteger a normalidade e a legitimidade das eleições.
Ele também alegou que seria censura prévia à imposição de medidas de interdição ou de suspensão total de atividade de perfis, contas ou canais em redes sociais. Assim, pediu que a resolução fosse declarada inconstitucional porque estaria violando princípios da liberdade de expressão e da proporcionalidade. O relator do caso é o ministro Edson Fachin. No ano passado, ele rejeitou suspender provisoriamente a aplicação da norma, decisão que foi confirmada pelo plenário do Supremo por maioria de votos. Agora, em sessão virtual, os ministros julgam o mérito da ação, ou seja, o pedido de inconstitucionalidade dos dispositivos questionados. No voto, Fachin afirmou que a disseminação de notícias falsas no curto prazo do processo eleitoral pode ter a força de ocupar todo o espaço público, restringindo a livre circulação de ideias. Fachin destacou ainda que a resolução não atinge o fluxo das mídias tradicionais de comunicação, nem caberia fazê-lo. Tampouco proíbe todo e qualquer discurso, mas apenas aquele que, por sua falsidade patente, descontrole e circulação massiva, atinja gravemente o processo eleitoral. Para ele, a norma não atinge a liberdade de expressão. Assim, o relator rejeitou o pedido feito na ação, confirmando que a resolução é constitucional e mantendo a validade da norma. Os ministros Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia já votaram no mesmo sentido. O prazo para os demais ministros apresentarem o voto termina no dia 18 de dezembro. O Partido Novo entrou com ação no Supremo contra dispositivos legais que restabeleceram o voto de qualidade, ou voto de desempate, no CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e na Câmara Superior de Recursos Fiscais. O partido aponta que a norma teria o propósito de aumentar a arrecadação de tributos federais, violando princípios constitucionais como da razoabilidade, legalidade, impessoalidade e moralidade. O relator da ação é o ministro Edson Fachin. E a seguir, Caixa Econômica terá que indenizar uma correntista que foi vítima de golpe em poupança. Voltamos já. A Caixa Econômica Federal terá que indenizar uma correntista que foi vítima de golpe em poupança. A decisão é do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que negou o recurso da Caixa. O banco negava a responsabilidade nos saques. O repórter Renato Rosa explica essa decisão. No recurso, a Caixa Econômica Federal alegou que não encontrou indícios de fraude eletrônica nas transações e que, por isso, a instituição não deveria ter que restituir os valores. O banco alegou ainda que a culpa era exclusivamente da correntista, já que é dever dela guardar o cartão e a senha de acesso para que outras pessoas não usem. No Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o relator do caso, desembargador Rafael Paulo, pontuou que, embora a Caixa alegue culpa exclusiva da cliente, as movimentações fugiram do perfil dela, ocorreram de forma recorrente e de vários terminais, e o banco foi negligente ao permitir essas transações. Na decisão, o desembargador federal afirmou que ficou devidamente comprovada a fraude na contratação do empréstimo consignado em nome do autor. Observa-se erros no nome da mãe e no número de folha do registro de nascimento do autor, além da falsificação no comprovante de residência, fato confirmado pela operadora de telefonia. Disse ainda que, para afastar a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, não basta afirmar que não houve fraude em razão da utilização de cartão magnético e de senha, mas cumpriria a Caixa Econômica Federal demonstrar que o cliente permitiu ou facilitou a utilização indevida do cartão bancário, o que não se verificou. A 11ª turma do TRF1 seguiu o relator e manteve a decisão da Justiça Federal. A Caixa terá de indenizar a cliente de 73 anos que mora no Pará por danos morais e materiais. Os valores chegam a quase R$70 mil e o banco ainda terá de pagar custas e honorários. A Caixa pode recorrer desta decisão. Começou hoje a primeira edição da Semana de Regularização Tributária, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça.
Até a próxima sexta-feira serão realizados debates e medidas para estimular contribuintes a regularizarem dívidas com a Fazenda Nacional. O repórter Bruno Silveira tem mais informações. As dívidas tributárias são um problema para quem não paga e para quem não recebe. Com o litígio entre fisco e contribuinte, o Estado deixa de aplicar recursos em setores como saúde ou educação. Por isso, o CNJ promove nesta semana a primeira edição de uma iniciativa conjunta com mais de 30 entes nas esferas federais, estaduais e municipais para ajudar os contribuintes a começarem o próximo ano sem dívidas. Marcelo Terto e Silva, conselheiro do CNJ, explica que o Judiciário pretende mudar as relações culturais entre as partes envolvidas na tributação. Para que nós paguemos, assim, se for 40% da carga tributária, sabendo que pelo menos em educação e saúde nós teremos serviços públicos de qualidade. A regularização de dívidas, além de reduzir o acervo judicial nos tribunais, também corta gastos. As execuções judiciais por dívidas tributárias podem chegar a custar até R$30 mil aos cofres públicos. Garantirá à sociedade uma solução rápida, humanizada, eficaz e menos onerosa de seu conflito tributário. A Advocacia Geral da União quer formar uma rede de cooperação para estimular iniciativas que fortaleçam a cultura da mediação e da negociação na administração pública. A repórter Fernanda de Lima traz os detalhes. A declaração foi dada pelo advogado-geral da União, Jorge Messias, durante o evento Mediação e Consensualidade no Setor Público, realizado pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa em Brasília. A regulamentação, que será apresentada ao presidente Lula, pretende criar a rede SIM de mediação e negociação pública. A partir da aprovação deste decreto, cada ministério, cada autarquia, cada fundação, cada empresa pública, sociedade economista, terá capacitado por nós, treinado por nós, certificado por nós, um agente de mediação e conciliação. O advogado-geral da União também defendeu que o ambiente acadêmico mude a formação de novos advogados e administradores públicos, trocando a cultura do litígio por uma atuação mais baseada no diálogo e no consenso. Nós precisamos construir uma geração de advogados e gestores devotados ao diálogo, ao consensualismo. Eu acho que esse é o nosso desafio e a academia cumpre um papel fundamental neste processo. A prática jurídica e a prática dentro dos cursos de administração pública, em especial, precisam se voltar para essa reflexão e oferecer a esses estudantes, de forma prioritária, essa condição, para que eles sejam formados a partir dessa nova perspectiva. Também participaram do evento, de forma presencial, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e online, o ministro do Tribunal de Contas da União, Antônio Anastasia. A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a restituição imediata e integral do bem furtado, por si só, não justifica o princípio da insignificância. A reportagem é de Aline Campelo. Sob o rito dos recursos repetitivos, cadastrado como tema 1205, os ministros da terceira sessão fixaram a seguinte tese: a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância. Um dos recursos especiais julgados pelo colegiado tratava de 2 homens que foram condenados por furto na forma qualificada mediante concurso de pessoas. No caso, foram subtraídos 13 jogos de baralho no valor de R$ 439,80. De acordo com o relator, o ministro Sebastião Reis Júnior, a insignificância é medida não apenas em relação ao valor do bem jurídico atingido, pois é preciso fazer um juízo amplo da conduta, que vai além do simples cálculo de seu resultado material. Ele explicou que, no caso dos delitos de furto, a tipicidade material da conduta não é afastada com a simples restituição imediata e integral do bem.
Citando a jurisprudência do STF e do STJ, o ministro afirmou que a aplicação da insignificância depende da avaliação de cada caso individualmente, considerando suas circunstâncias excepcionais e não apenas a restituição imediata do bem subtraído. E o Superior Tribunal de Justiça passou a emitir certidão judicial de distribuição de forma automática pelo site. As informações com a repórter Samanta Peçanha. Agora já é possível emitir de forma automática pelo site do Superior Tribunal de Justiça a certidão judicial de distribuição, documento que atesta a existência ou não de processos em nome de determinada pessoa, seja ela física ou jurídica, aqui no STJ. Para isso, basta preencher o formulário eletrônico e indicar o CPF ou CNPJ da pessoa que se quer informações. São listados os dados básicos do processo: classe, número e data de autuação. A certidão mostra apenas processos em trâmite. Para processos com publicidade restrita ou baixados e arquivados, é preciso fazer a solicitação pelo e-mail informa.processual@stj.jus.br. Mais informações você encontra no site do Tribunal. E a seguir, informações sobre o Tribunal Superior do Trabalho. Voltamos já. O Tribunal Superior do Trabalho e a Procuradoria-Geral do Município do Rio de Janeiro celebraram um acordo de cooperação para reduzir o número de processos que tramitam na Corte. Atualmente, cerca de 4.000 ações trabalhistas da cidade estão pendentes no TST. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Samanta Flor. A celebração do acordo foi conduzida pelo presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes Corrêa. O procurador-geral do município do Rio de Janeiro, Daniel Bucar, ressaltou que a iniciativa vai beneficiar milhares de trabalhadores. São processos de terceirização, processos que são de empresas contratadas pelo município do Rio de Janeiro, em que por alguma razão não pagaram normalmente as verbas rescisórias dos seus empregados, e esses empregados que têm uma indenização de até 30 salários mínimos poderão ser selecionados para fazer acordo e terminar o processo. Aqui no Tribunal Superior do Trabalho tramitam do Rio de Janeiro 4.000 processos. Não sabemos ainda quantos desses 4.000 processos serão efetivamente selecionados, mas certamente a maior parte são desse tipo de ações. O vice-presidente da Corte e coordenador da Comissão Nacional de Promoção à Conciliação da Justiça do Trabalho, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, acompanhou a reunião. Segundo ele, o TST é o tribunal que mais celebra acordos no país. É exatamente nós retirarmos aqueles processos que estão parados há muito tempo, porque estão sobrestados, aguardando decisão do Supremo por último, e às vezes ficam sobrestados por 10 anos. E os processos que são de valores menores, não é? E que ficam num litígio permanente sem uma solução. É preciso que as partes sentem, dialoguem, entendam e possam solucionar o conflito da melhor maneira, que é a autonomia da vontade. O Tribunal Superior Eleitoral definiu que a Fundação Getúlio Vargas vai ser a banca examinadora do próximo concurso público da Justiça Eleitoral. A escolha da FGV seguiu os critérios de maior relevância e expertise. A instituição se destaca pelo histórico de já ter realizado importantes concursos públicos, como o certame unificado do Poder Judiciário para juiz trabalhista, com participação de 24 tribunais regionais do trabalho. O concurso da Justiça Eleitoral vai ser nos mesmos moldes, ou seja, de forma unificada com tribunais regionais eleitorais de todo o país. A previsão é que sejam ofertadas 520 vagas e de que a prova seja aplicada ainda no primeiro semestre do ano que vem. Dos 27 tribunais regionais eleitorais do país, apenas o de Tocantins não vai participar, porque tem concurso válido até agosto de 2024. E o Tribunal de Justiça do Paraná lançou o programa Preparar, com foco na qualidade de vida de magistrados e servidores do Poder Judiciário Estadual que vão se aposentar. A iniciativa é coordenada pelo Departamento de Gestão de Recursos Humanos em parceria com o Centro de Assistência Médica e Social da instituição. Acompanhe mais detalhes com Adriano Ribeiro.
Depois de anos de trabalho, a aposentadoria. Com ela, uma mudança brusca de rotina. Para muitos, esse momento é sinônimo de incertezas e até mesmo angústia. Pensando em melhorar essa transição, o TJPR lançou o Preparar, um programa criado para garantir uma aposentadoria sadia aos colaboradores do tribunal. E garantir uma aposentadoria digna e com qualidade de vida a servidores e magistrados faz parte desse cuidado com aqueles que tanto fizeram pelo nosso tribunal. O Preparar vai atuar em diferentes áreas, como planejamento e educação financeira, lazer e saúde, com medicina preventiva, dicas de nutrição e preparo psicológico e emocional. Mas se engana quem pensa que o programa é voltado somente para aqueles que estão prestes a se aposentar. E um dos diferenciais do projeto, em contraponto a outros programas preparatórios, tem esse foco que tem foco restrito apenas nos últimos anos. O Preparar do nosso tribunal, ele começa com a admissão do servidor e do magistrado. É um programa muito mais amplo. Ele inicia-se quando o servidor ou o magistrado ingressa aqui no tribunal. E, posteriormente, ele vai acompanhar durante toda a sua vida ativa, ensinando, preparando para que eles possam, após a aposentadoria, ainda aproveitar a vida como deve ser. O projeto também prevê iniciativas para quem já deixou o tribunal e está aposentado. São atividades de integração social, como voluntariado, por exemplo. Numa época em que a gente só se fala muito em altos investimentos em tecnologia, por exemplo, equipamentos, inteligência artificial, inteligência de negócios, aplicativos, etc., o tribunal não deixa de investir na humanidade, em seus colaboradores e colaboradoras, mesmo já pensando na aposentadoria. Isso, no meu entender, chama-se inclusão. Isso é cidadania. Uma comitiva capixaba foi ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso para conhecer projetos e iniciativas que transformaram a Justiça Estadual. Quem tem os detalhes desta visita é o repórter Carlos Celestino. Uma comitiva de juízes e desembargadores do Espírito Santo visitou a sede do Poder Judiciário de Mato Grosso para saber sobre a implantação do Processo Judicial Eletrônico, o PJE, e demais sistemas tecnológicos usados nos setores estratégicos, como a Central de Processamento de Dados Eletrônicos e o Departamento de Aprimoramento da Primeira Instância, que foi acompanhada pelo Corregedor-Geral do Tribunal de Justiça Mato-Grossense e equipe. Estão aqui para dividirmos a eles conhecer todos os nossos sistemas, desde o foro extrajudicial, judicial e como funciona a nossa central de processamento eletrônico, e também nós colhermos as boas práticas de que o Tribunal do Espírito Santo tem, e nós compartilhamos todos eles para um aprimoramento de um sistema de justiça no país como um todo. Tribunal de Justiça que se destaca não apenas pelo uso da tecnologia, mas pela espiritualidade, pela mentalidade que a rodeia. Nós saímos daqui verdadeiramente impressionados, mais ricos do que quando chegamos, com excelentes referências para implementação no Estado do Espírito Santo. As ações inovadoras da Justiça Mato-Grossense são consideradas uma grande referência para o Tribunal do Espírito Santo, que pretende replicar o mesmo modelo de trabalho para uma prestação jurisdicional mais eficiente. O NAI, o Núcleo de Atuação Estratégica, como uma ferramenta que pode ser alocada em unidades que estão com algumas dificuldades, nos chamou bastante atenção. A modernidade também no trato do foro extrajudicial, enfim, foram inúmeras as iniciativas, programas e projetos que nós conseguimos vislumbrar uma oportunidade de replicar no Espírito Santo. Estamos trabalhando em prol da sociedade, para a celeridade processual, para facilitar o acesso à justiça, para avanços que beneficiam a própria sociedade. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Um ótimo início de semana para você. Até amanhã.